E aí, meu povo, vamos lá. Aulinha de Estudos Amazônicos, nono ano, vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é a Guerrilha do Araguaia. E falando sobre isso, a gente vai começar aqui na página 20. Eu sei que vocês ainda não têm esse material impresso, mas, enfim, dê uma olhada naquele material digital que eu coloquei. E na página 20 a gente vai começar a partir desse período aqui, ó, desse parágrafo, melhor dizendo, que fala sobre, digamos, a decisão, como foi tomada a decisão para partir para a guerrilha, o contexto que seguiu essa decisão, enfim, algumas questões relacionadas a isso. É bom que se diga, contextualizando, que o Partido Comunista, né, durante esse momento do Brasil, né, o período Vargas e Kubitschek no governo, ele se encontrava, como é que se diz, né? Não é cancelado, ele estava ilegal, ele foi declarado ilegal por ser comunista. A gente tem que lembrar que anos 50 a gente já está falando de Guerra Fria, e como o Brasil historicamente sempre foi capacho não, aliado dos Estados Unidos, obviamente que o que a política do pessoal dos Estados Unidos determinasse seria adotado aqui. Então, como para os Estados Unidos o comunismo era pior do que abraçar o diabo, né? Para o Brasil, obviamente, isso seguiu também. Sendo assim, o Partido Comunista, obviamente, que estava considerado ilegal. E por conta disso, né, houve então ali alguns movimentos dentro do Partido Comunista para que esse partido deixasse de ser assim tão radical e passasse a adotar uma linha mais de diálogo, uma linha mais de negociação, uma linha política, realmente falando, para que o partido assim saísse da ilegalidade e pudesse de fato tentar, através da política, através da questão ideológica, exercer o seu direito de existência e assim convencer novos adeptos, tá? Bem, sem falar que também o partido queria cair nas boas graças da população. O partido não queria ser visto como muita gente, de forma errônea, vê ainda hoje como assim um partido sabe, só de coisa errada e tal, aquele papo de comunista que come criancinha. Ô, vizinho desgraçado, para de fazer barulho em cima. Enfim, desculpe. E aí, é, é, sendo assim, até me perdi aqui. Esse partido ele estava buscando então voltar a atuar de modo legal. É claro que isso não foi bem visto por alguns membros e como está dizendo aqui, ó, houve um congresso onde eles decidiram fazer com que o partido mudasse de rumo. Inclusive mudou até de nome, né? Era PCB, Partido Comunista Brasileiro, e depois virou PCdoB, Partido Comunista do Brasil. E essas mudanças, como está dizendo aqui no nosso texto, elas não agradaram a todos. E alguns nomes bem importantes desse partido, como esses aqui, ó, Maurício Grabois e João Amazonas, junto com outros nomes, acabaram dizendo que isso seria, digamos, fugir das raízes do partido, que o partido é, é, ele estava afincado, desculpa, em alguns ideais mais fortes do que essa questão da legalidade ou não, e que se preciso fosse teria que ir para a luta armada mesmo, porque é assim que é e ponto final. E é porque é. E por conta dessa dissidência, dessa divergência, desculpe, houve então a dissidência, ou seja, eles acabaram, o partido acabou se quebrando, se fragmentando. Algumas pessoas saíram e deram origem a um outro partido, na verdade. Eu estou corrigindo o que eu disse anteriormente, né? Eles saíram do PCB, Partido Comunista Brasileiro, e fundaram então o Partido Comunista do Brasil, tá? Então o PCB era o Partido Comunista Brasileiro, o original, e a partir dessa dissidência é que se forma o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, tá? E aí eles então começaram a utilizar esse método maoísta, que era um método de Mao Tse Tung, que foi quem comandou a Revolução Chinesa, a Revolução Popular Chinesa, né, que trouxe o comunismo para a China, lá poucos anos antes, né, ali anos 40 e 50. E por conta disso, eles adotaram esse método, tá? O método de guerrilha. E escolheram cuidadosamente, de forma proposital, a região norte por algumas razões, certo? Primeiro, porque era uma região de difícil acesso, então, obviamente, que até, e a gente está falando de anos 50, começo dos anos 60, né? Essa fase de estudo, de preparação, não da guerrilha em si, de fato.
era uma área de difícil acesso, é ainda hoje, mesmo hoje, 2020, ainda é uma área assim, tem áreas na Amazônia que são bem complicadas de você chegar. À época, então, você pode imaginar. Além de ser de difícil acesso, era uma área que totalmente isolada, uma área de muita floresta, densa, fechada, onde quem estivesse ali preparado há mais tempo poderia levar vantagem, ok? E além disso, tinha uma população ali que historicamente era abandonada pelo governo, pelo Estado, que poderia ser utilizada também em favor dos guerrilheiros. A gente vai já já ver como é que isso aconteceu. Bem, então eles escolheram também a guerrilha porque era um método, digamos assim, mais eficiente para conquistar o seu objetivo, né? Tem um trecho do texto. Ah, tá aqui. Olha, esse aqui que é interessante. Na verdade, não competia a guerrilha vencer, apenas desgastar as forças oponentes, obrigando-os a lutar campanhas longas e inconclusivas. Bastava não ser derrotado. Ou seja, malmente comparando, foi como o pessoal do Vietnã fez, como nós já falamos em aulas anteriores. Assim como a Guerra do Vietnã foi a maior derrota militar da história dos Estados Unidos, né? Foi uma derrota porque assim, não é que o pessoal do Vietnã ganhou a guerra contra os Estados Unidos. Eles não perderam. Eles ficaram, é o popular vencendo o cansaço. A guerra se tornou para os Estados Unidos tão dispendiosa economicamente, tão cara, tão cansativa, tão desgastante e tão longa, que chegou uma hora que eles começaram a falar: cara, o que a gente está fazendo aqui? Não está valendo a pena. O que a gente vinha buscar aqui, o nosso lucro, já está se transformando num prejuízo gigantesco. Então, bora embora. Bora embora e deixa esses caras para aí. No Vietnã deu certo. Aqui esperava-se algo parecido, né? Deu certo até certo ponto. Desculpa. Eu não sei o que é, cara. É só gravar começa a me dar um sono desgraçado. Acho que eu não ia prestar para ser ator ou trabalhar em jornal, ou sei lá. Bem, olha, tinha essa questão do trabalho junto às comunidades. A gente vai ver daqui a pouco como esses guerrilheiros atuavam e de que forma eles conseguiram trazer para si muitos dessas pessoas que viviam nas comunidades, ok? Como já foi dito antes também, algumas tentativas de resistência armada já tinham sido, digamos, deflagradas no país, em ambientes urbanos principalmente. Vale da Ribeira e Caparaó são as duas mais famosas, né? Só que não deram muito certo até por conta daquilo que nós já falamos, né? Sendo mais cidade, né? Obviamente é muito mais fácil você fazer um cerco, você conseguir encurralar os rebeldes, vou colocar assim, e a partir daí você vai prendê-los, vai matá-los, vai, enfim, vai quebrar esse movimento. Tá? A UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que existe até hoje, teve uma participação muito importante nisso, sobretudo a partir do momento que esse cara que assumiu o poder, o general Arthur da Costa e Silva. Arthur da Costa e Silva. Tá? Mais conhecido como presidente Costa e Silva. Ele foi um dos presidentes militares, né, que governou o Brasil durante a ditadura militar, de 64 até 85, e ele foi um dos mais perversos, um dos mais cruéis. Sob o governo dele, o cerco começou a apertar, as liberdades individuais começaram a ser retiradas, sabe? Começou então a ter um momento de muita tortura mesmo, sabe? A toda e qualquer pessoa que representasse, de acordo com o governo, algum risco à nação, na verdade, toda e qualquer pessoa que questionasse o governo estaria sujeita a isso. E então esses setores mais radicais, né, da esquerda, eles começaram então a tratar outras estratégias. Eles faziam sequestros, assaltos a bancos, eles faziam ali algumas atividades até criminosas. Eles consideravam que na verdade não eram criminosas, eram mais ou menos um ato de resposta. O que eu fiz? Um ato de resposta aos mandos e desmandos do governo. Então era a forma que eles encontravam para custear, para financiar mesmo a guerrilha. E isso por um tempo foi dando certo, só que eu fui chamando cada vez mais a atenção do governo. Aí algumas instituições, algumas associações, não é associações, grupos mesmo foram formados por esses guerrilheiros, um deles a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, fundada em 67, que queria promover a luta armada contra a ditadura também.
Outros também, como a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, no caso da VAR Palmares, que também pegou em armas e lutou contra o governo. Só que tanto a LN quanto a VAR Palmares lutaram contra o governo, mas assim não foi uma luta tão prolongada e o governo conseguiu, com sucesso até, reprimir esses movimentos, tá? Vendo isso, então, os dissidentes do PCdoB, eles começaram, do PCB, né, agora do PCdoB, colocaram em prática seu plano de se infiltrar na mata e escolheram com muito cuidado, como eu disse, aquela região ali do Bico do Papagaio, que está uma região do Cerrado quase barra Amazônia, né? Uma região encravada entre o Norte, o Nordeste e Centro-Oeste, para ser o foco da sua guerrilha. Como parte dessa preparação, né, eles enviaram alguns guerrilheiros para a China. Eles não tinham condições econômicas mesmo de mandar todos, então foram ali cerca de 18 para a China fazer treinamento tanto militar quanto político e ideológico, para voltar para o Brasil e repassar para os que ficaram aqui esse treinamento, ok? Eles tinham como principais assim, modelos de revolução, tanto o modelo maoísta, né, que deu certo na China, quanto o do Fidel Castro e Che Guevara em Cuba, claro que fazendo as devidas adaptações aqui no Brasil, certo? Nos anos 60, então, eles realmente começaram a ir para o Araguaia, a partir dos anos 60. E lá no Araguaia, além de ser uma população, como eu disse, que era assim isolada e historicamente abandonada pelo Estado, além de abandonado pelo Estado, eles eram também explorados economicamente pelos fazendeiros, pelas oligarquias que viviam na região do Araguaia. Trabalhavam muito e ganhavam muito pouco. Parece eu. E assim, por conta desse sofrimento que eles tinham, tanto pelo abandono por parte do governo, quanto pela exploração de seus patrões, essa população ela estava muito carente de alguém que chegasse e estendesse a mão, de alguém que chegasse e de fato começasse a ajudar. Os guerrilheiros, sabendo disso, e como está dizendo aqui, ó, bem aqui está dizendo, era o local ideal, segundo o PCdoB, para o início de uma revolta popular. A mesma avaliação depois da descoberta da guerrilha foi feita pelo CENIMAR, o Centro de Informações da Marinha, que informava em relatório que a população da região vivia na miséria, sob o domínio de latifundiários e autoridades municipais corruptas. Ou seja, era um povo que estava entregue à própria sorte. Os guerrilheiros perceberam isso, primeiro aqui na região da Marinha, e falaram, opa, é aqui. Com isso eles chegaram então e começaram a ajudar essa população. De que forma eles começaram a ajudar essa população? Fazendo aquilo que eles sabiam fazer. Como muitos deles eram jovens, eles estavam com 30 anos ou menos, e a maioria deles, ou muitos na verdade, a maioria não, mas muitos, tinham formação universitária, até porque eles integravam a UNE, a União Nacional dos Estudantes, eles começaram então a trabalhar de acordo com as suas profissões. Tinha médicos, tinha enfermeiros, tinha professores. Então eles iriam ajudando, eles estavam ajudando essa população, fazendo ali partos, pequenos socorros, curativos, ensinando as pessoas a ler, a escrever, operações matemáticas, sabe? Tinha agrônomo que ensinava melhores técnicas de plantio, de cuidado com o solo, enfim, como eles tinham formação superior, eles acabavam colocando em prática o seu conhecimento com essas comunidades, para que essa comunidade se passasse para o lado deles. Era uma estratégia que deu certo por bastante tempo. Só que assim, eles eram chamados de paulistas pelo pessoal das comunidades lá, né, da região do Araguaia, e porque eles não enganavam ninguém. Alguns se diziam parentes distantes de alguém que morava num povoado ao lado, diziam que eram de lá, mas todo mundo sabia que eles eram de fora. O sotaque não negava, né? Sotaque, cor da pele, modos, enfim, uma série de questões, né, denunciava que eles eram de fora. Tem uma parte que é bem interessante, que fala aqui no texto, bem aqui. Apesar das forças se passar e se misturar aos locais, sua aparência, modos e maneira de se expressar não condiziam com a população mais antiga já instalada no Araguaia. O povo da mata, na linguagem dos caboclos, não fazia sentido naquele ambiente. Aquela gente sabida era aceita pela comunidade, mas não os enganava. Quando um dos guerrilheiros disse a um caboclo local que um sobrinho de Cid era bom de facão, recebeu como resposta: o senhor deve ser bom mesmo de caneta. Quer dizer, os caras estavam lá, tipo, ó, tu tá me ajudando,
eu vou fingir que acredito nesse papo que tu é daqui, mas eu sei que tu não é, tá? E eu sei que tu quer alguma coisa. Mas, como tu tá me ajudando, a gente vai deixar isso pra lá, tá? Nessa região aqui, ó, Xambioá, em Marabá, foram, digamos, as duas cidades, as duas regiões ali escolhidas para serem, de certa forma, base inicial do movimento de guerrilha. É bom que se entenda, a guerrilha ela aconteceu na floresta, só que essas duas cidades, Xambioá e Marabá, elas foram o início da preparação já aqui na região norte, né, da guerrilha do Araguaia por meio dos revolucionários. E esses caras aqui eram os principais nomes: Elza Monerá, Maurício Grabois, André Grabois, João Reis Sobrinho, João Carlos Reis Sobrinho, Gilberto Olímpio Maria, Oswaldo Orlando da Costa, ou Oswaldão. Esses foram os principais nomes e aqueles que mais deram prazer aos soldados quando foram capturados, quando foram mortos, na verdade, né? A maioria deles morreu. E a ideia, como já foi dito, era tentar, a partir desses pequenos núcleos no interior, com essas populações carentes, que assim como tinham populações carentes ali naquela região do Araguaia, o Brasil era cheio, e é até hoje, dessas populações, o plano era tentar, a partir desse momento, começar um pequeno núcleo comunista que iria crescendo, iria se juntar com outros, mais soldados iriam ser angariados, iriam ser recrutados, por assim dizer, e com isso, esse movimento iria crescer na zona rural e se expandindo até que se chegasse às cidades. Aí, a partir do momento que se chegasse às cidades com um bom contingente de tropas, por assim dizer, esse movimento iria conseguir o sucesso. Esse era o plano. Não deu muito certo, mas a gente vai ver depois por que não deu certo, tá? Então eles começaram a abrir pequenos comércios. A primeira fase, na verdade, desse movimento era tentar se misturar com a população. Abriam comércios, farmácias, ali chegavam como quem não queria nada, como alguém que está tentando só ganhar a vida, até porque aquela região do Araguaia, ela era conhecida historicamente por ser uma área ocupada principalmente por pessoas de fora do Araguaia, nordestinos, sulistas, enfim, que tentavam sair das suas regiões em busca de uma vida melhor no norte, já que no norte existiam, entre aspas, terras à vontade para quem quisesse. O governo militar propagava isso. Então, essa região ela era muito habitada por pessoas de fora. Então, para quem chega de fora, ok, né? Tentaram se misturar, mas como nós já vimos, não houve muito sucesso. Tá? E aí, eles tentando fazer, no caso, uso das suas atividades profissionais, eles criaram essa união aqui, ó, União pela Liberdade e Direitos do Povo, que foi uma espécie de associação comunista para que a população do Araguaia começasse a se organizar, politicamente falando, para tentar fazer requerer seus direitos, para exigir que os seus direitos fossem respeitados e cumpridos. E como eles, claro, não poderiam ficar usando seus nomes, eles usavam codinomes. Então, muitos deles, a maioria na verdade, creio até que todos, usavam codinomes, nomes falsos, ok? Então a gente tem essa lista aqui, ó. Eu não vou ler nome por nome porque são muitos, mas todos eles usavam assim pseudônimos, tá? Para obviamente não serem facilmente descobertos pelo governo quando eles chegassem. E essa união aqui pelos direitos do povo, União pela Liberdade e pelos Direitos do Povo, né, a ULDP, ela foi importante, porque a partir dela também surgiram outras, como por exemplo, a gente tem aqui as FORGAS, Forças Guerrilheiras do Araguaia. É bom que se diga, essa ULDP seria uma espécie de braço político, algo que iria agir mais na esfera política, enquanto as FORGAS seria mais o braço armado desse movimento. Então, quando a ULDP não conseguisse de repente no diálogo, as FORGAS iriam entrar para, descer a lenha, meter chumbo, para fazer com que a população tivesse seus direitos ouvidos e respeitados acima de tudo. Eles eram um contingente pequeno, cerca de 60 homens e mulheres que estavam naquela área de mais ou menos 6,5 km, tá? Eles se dividiam e com o tempo eles se dividiam em grupamentos, né, ABC, e começaram a cobrir diferentes áreas da floresta. Com o tempo eles foram aprendendo a se movimentar dentro da selva, que não é fácil para quem pensa, a viver ali do que a floresta fornecia,
a praticamente, sabe, viver de forma, não vou dizer tranquila, mas de forma digna dentro da selva, sem passar maiores apertos. E isso tudo fazia parte dessa estratégia porque, como eu já disse anteriormente, o pessoal da Vietnã ganhou dos Estados Unidos assim. Dos Estados Unidos assim. Então, obviamente que no Brasil seria algo a ser utilizado. Na verdade, é. A guerra, só para não ficar aqui um negócio meio estranho, a guerra do Vietnã ela aconteceu ali mais ou menos ali no período semelhante da guerrilha do Araguaia. Então não é que os guerrilheiros do Araguaia se baseavam na guerrilha na guerra do Vietnã, certo? Como já disse antes, eles tinham como principal modelo a questão maoísta na China e de Fidel Castro com Che Guevara em Cuba. Eu só estou colocando aqui a da guerra do Vietnã porque é um exemplo que deu certo. É um exemplo que foi ali conduzido de forma que, ao final de tudo, o pessoal do Vietnã, que era comunista, conseguiram o seu objetivo, ok? E a partir desse momento que eles se misturaram, muitos conseguiram realmente, muitos seguiram o movimento guerrilheiro, muitos nativos acabaram ingressando e engrossando o número de guerrilheiros que estavam no Araguaia. Até então não eram guerrilheiros porque a guerrilha não tinha começado efetivamente com os combates, mas toda aquela fase de preparação estava a pleno vapor e até então dando muito certo, tá? Aqui a gente vai ver aqui, ó. Na virada do ano de 71 para 72, os diferentes grupos juntaram-se numa comemoração no Réveillon e começaram a cantar e a brincar e tudo mais. Essa parte que é interessante. Não era até então uma guerrilha pronta para o combate. Com poucas armas e poucos integrantes, a direção do PCdoB acreditava que em mais 1 ou 2 anos de preparação seria possível deflagrar a guerra. A guerra de guerrilha rural revolucionária, que era uma linha política do partido adepto da luta armada, desde 62. Uma fuga, uma dissidência e 2 prisões feitas em Fortaleza e em São Paulo, bem longe dali, entretanto, faria com que os serviços de inteligência das Forças Armadas tomassem conhecimento de guerrilheiros da Araguaia antes do previsto e desejado. Ou seja, alguns acontecimentos que fugiram ao alcance dos líderes da guerrilha colocaram tudo a perder. As coisas saíram certinho como planejado até determinado ponto.